Boa tarde. Boa tarde, profs. Estão me ouvindo bem? Bom, vamos lá então. Tira dúvidas da live 9 sobre ferramentas Google pelo celular, né? Bom, eu gostaria de fazer uma pesquisa com vocês rapidinho. Eu acredito que eu acerte, né? Mas só para ter certeza. Quem trabalhou a live com vocês trabalhou provavelmente Gmail, Google Fotos, apresentações, editou documentos, mais ou menos isso. Chegou a trabalhar Google Sala de Aula. É porque são tantas lives e não dá tempo de assistir todas ou de trocar uma ideia com o professor que apresenta a live. Então a gente às vezes tem que pesquisar aqui na hora mesmo. Mas meio por cima eu acredito que foi isso, pelo que eu consegui ver. Vocês conseguem confirmar isso para mim? Eu vou partir desse pressuposto, eu vou fazer uma leve apresentação aí, então, do Google Sala de Aula, tá? Caso vocês já tenham visto, me informem, para não ficar redundante e repetitivo, tá? Eu vou abrir, então, o primeiro espaço, esse primeiro momento aí para vocês tirarem as dúvidas, né? Caso tenha surgido alguma dúvida aí com relação à live. E aí, na sequência, eu apresento outras ferramentas. Podem ficar à vontade, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Se eu conseguir, eu tiro a dúvida de vocês. Bom, eu vou então apresentar aqui a minha tela. E eu já compartilho aí com vocês, então, a do meu celular. Estão conseguindo ver? Vamos lá, então. Então, eu vou começar pelo Google Sala de Aula, tá? O Google Sala de Aula no celular, no smartphone, né? Ele tem algumas funcionalidades a menos do que a gente encontra lá no Google Sala de Aula, também conhecido como Classroom, né? É um pouquinho diferente do que algumas funcionalidades a menos do que tem no computador e algumas vantagens no celular. Eu cito vantagem como, por exemplo, ter a câmera integrada ao celular. Então, muita coisa que a gente quer usar de material, nós podemos usar direto no celular, né? Anexar arquivos de foto e assim por diante. Então, a gente tem a câmera do celular aí na hora e consegue registrar isso. E como desvantagem, algumas funcionalidades a menos que não vai ser encontrado lá, tá? Como todo aplicativo no Google, nós temos que baixar esse aplicativo, então ele não vem baixado no celular, tá? Normalmente.
todos os celulares que eu conheci até agora não veio pré-instalado. Então a gente tem que ir até a Play Store para poder baixar ele, tá? E aí a gente baixa o Google Sala de Aula, certo? A primeira coisa que aparece aqui para nós são as turmas que a gente está ministrando aula. E logo abaixo aí vai aparecer as turmas que a gente está matriculado também, né? Então, para mim aparece aqui também as turmas que eu estou participando como aluno, certo? Bom, ele é muito simples, né? Assim como o Google Sala de Aula no computador, a gente encontra no Google Sala de Aula para celular esse botão aqui de mais, que serve para criar turma ou participar de uma turma, tá? Então, eu posso criar uma turma nova, e eu posso participar de uma turma caso eu tenha o código lá para acessar essa turma, tá? Eu vou pegar uma turma aqui, deixa eu pegar uma que não começou ainda, que não tem nota nem nada. Deixa eu ver uma aqui. Essa turma aqui não tem nota nem atividade ainda. Então ela vai aparecer aqui em branco para mim. E é mais ou menos parecido com os ícones que aparecem aqui com os que aparecem no navegador, né? Então nós temos aqui para iniciar a chamada. A diferença é que lá no navegador a chamada ela vai ficar aparecendo o link aqui, né? Junto da descrição, da capa da nossa página, da turma. E a gente tem a engrenagenzinha aqui que serve para configurações, certo? E logo embaixo nós temos aqui mural, que é onde nós estamos, atividades, para eu verificar a minha página de atividades, e pessoas, são os que estão matriculados, né? Então, os professores e os alunos, tá? Bom, é muito simples, eu acredito que vocês usando já a aplicação lá no navegador, aqui não vai ter problema nenhum, né? Aqui no mais eu vou abrir para criar uma atividade. Vocês vão ver que não aparece aqui, por exemplo, criar atividade com teste, porque nós não temos o, o Google Formulários disponível para o celular, né? Até então, certo? Então ele não aparece aqui para utilizar criar uma atividade com teste. Ele aparece atividade, pergunta, material e reutilizar postagem. E aí nós temos o tópico também. Para quem eu costumo usar tópicos, eu costumo separar meu conteúdo todo dentro dessa matéria por tópicos, tá? E o restante do uso da ferramenta é muito simples, é muito básico e bem parecido com o que a gente encontra, então, lá no navegador. É sempre importante ressaltar, eu gosto sempre de afirmar isso, de reafirmar isso também, que nós temos uma ferramenta adaptada para uma tela pequena, né? E a gente tem, além da tela ser pequena, o nosso mouse é o dedo, então ele não tem uma precisão tão grande, certo? Aí seria nesse momento da pandemia e para os professores que trabalham muito com o celular, o sonho era ter o Galaxy Note, né? A tela gigante, ou um Galaxy Tab, um tablet com caneta e tudo mais. Mas é bastante caro, então eu não tenho condição nenhuma de ter um equipamento daqueles pelo preço. A gente tem que se virar com o que tem aqui e, e temos que utilizar o que é adaptado. Mas ele é muito bem adaptado, tá? Então só vai mudar os ícones de lugar. Título da atividade, descrição, o campo é um pouquinho menor do que é lá no, né? No navegador a gente tem um campo todo grande para colocar a descrição da atividade. A pontuação,
prazo de entrega, né? A partir do momento que eu colocar uma data, ele vai estipular, vai pedir também um horário, tá? E aqui o horário é interessante porque a gente usa essa roda aqui, tá? Primeira coisa, eu vou selecionar a hora. Assim que eu soltar o dedo, tá? Ele vai mudar para minutos aqui, certo? Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, 9, ele já muda para minutos. E aí eu posso colocar aqui quantos minutos eu quiser, tá? Também posso digitar esses minutos. Vou pegar o teclado, né? Então, tem o teclado aqui no cantinho, no canto de baixo, eu posso digitar. Ou posso utilizar o reloginho aqui. Então, ok, configurei. E aí eu posso criar um tópico, se não tem, né? Posso adicionar um tópico aqui qualquer. Enfim, crio a atividade. E o anexo, que na verdade fica abaixo da atividade, da descrição da atividade lá no Classroom, para navegador, aqui ele vai ficar acima, né? Sempre buscando este símbolo de um clips, que se tornou símbolo aí para anexo. E aí aí eu tenho a vantagem aí, como eu falei no início, que é ter o celular fazendo isso, né? Eu posso adicionar, anexar coisas do Google Drive, eu posso adicionar links, posso fazer o upload de arquivos, e logo abaixo eu posso tirar foto ou gravar vídeo. É uma vantagem que se tem aí, que a gente, mesmo que tenha, ou que tivesse no navegador, teria que usar o webcam, né? E aqui a gente tem disponível o celular na mão. E essa é uma boa vantagem aí para determinadas tarefas que a gente for criar, ok? E acredito que seja isso. Não tem muito segredo aí para utilizar o Google Sala de Aula no celular. Ele é a mesma ferramenta com botões diferentes, né? A gente encontra as coisas aí em locais diferentes só, mas é muito parecido, certo? Aqui na lateral também vou ver as turmas, então não tem muito segredo, é praticamente igual que a gente encontra lá no navegador, tá? Então, do Google Sala de Aula era isso. Se alguém tinha alguma dúvida aí, se alguém tem alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Bom, para a sequência aqui, então, vou mostrar algumas ferramentas para vocês. Eu vou priorizar para início ferramentas do Google, tá? Mas eu também vou mostrar algumas ferramentas adicionais aí que eu acho bacana para os professores terem aí como opção, né? Eu tenho uma pastinha aqui de ferramentas, na verdade eu tenho várias pastinhas aqui de ferramentas. Eu costumo separar os aplicativos, mas eu tenho algumas aí que são exclusivas para o momento aí de dar aula online, então eu tenho elas guardadinhas aqui, certo? Bom, a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui, então, quando a gente fala de Google, é uma ferramenta que nem é tão conhecida, é uma ferramenta até meio recente que o Google lançou, que é o Tarefas, tá? O Tarefas, certo? Então, para que serve o Tarefas? O Tarefas ele é um aplicativo extremamente simples. Talvez existam centenas deles aí pela internet, no próprio Play Store, porém a Google resolveu criar o seu próprio aplicativo de tarefas. Ele é basicamente o quê? Eu crio uma tarefa, tá? Então vou criar aqui uma tarefa. Tira dúvidas, live 9, tá? Posso colocar a data aqui, colocar a data, o horário, às 13 horas. Ok.
defini a tarefa, salvei. Ela vai aparecer aqui, ó, tira dúvidas, live 9, hoje, às 13 horas. A funcionalidade do tarefas é basicamente essa, mostrar as tarefas que a gente organizou aqui. Por exemplo, eu posso chegar final da tarde e colocar todas as tarefas que eu tenho para fazer amanhã, colocar elas aqui, e com horário e tudo. E a única coisa que ele faz aqui de funcional é eu marcar essa tarefa como concluída. E aí ele vai mostrar aqui para mim as tarefas como concluída, tá? Então ele vai mostrar elas riscadinhas ali. Eu estou usando aqui uma outra conta do Google, então eu tenho só essas aqui que eu uso como exemplo, mas eu normalmente estou cheio de tarefas aqui, né? E aí eu posso esconder as que estão concluídas e mostrar só as que não estão, tá? E aí ele vai mostrar aqui que está todas concluídas, certo? Não tem muita configuração, posso alterar a conta aqui embaixo, criar uma lista nova, então trabalhar com várias listas de tarefas, né? Então posso botar ali tarefas pessoais, tarefas profissionais, tarefas da escola X, tarefa da escola Y, né? Posso separar por escola, uh, por pessoal ou profissional, enfim, né? Faz o tipo de lista que quiser. Eu mostro esse porque eu acho ele bem bacana. Tem um monte de aplicativos de lembrete, né? E tudo mais. A gente tem o próprio Agenda, só que eles mostram a tarefa e é difícil a gente marcar elas como concluídas, né? E tem outros aplicativos que são muito mais completos, porém eles acabam sendo mais complexos e não, para mim, não funciona. Então eu gosto de mostrar esse porque ele funciona muito bem. A simplicidade dele é que eu procuro, né? Então eu não gosto de ficar abrindo lá, por exemplo, o OneNote. Eu vou lá, abro o OneNote, aí coloco um título, coloca um texto, aí salva a nota, aí organiza a nota em ordem que tu quer, e é muito trabalho só para marcar uma tarefa, né? Só para controlar a conclusão de tarefas. Então eu prefiro esse Google Tarefas que veio bem a calhar, é muito simples, é muito leve, certo? Eu gosto bastante dessa ferramenta. Vê? Aqui embaixo a gente tem os três pontinhos no canto inferior direito e a gente pode organizar algumas coisas, né? Classificar por data, caso eu defina datas, né? E classificar por minha ordem. Eu que vou colocar conforme eu adicionar a tarefa aqui no aplicativo, certo? Posso excluir as concluídas, posso criar lembretes para o tarefas, né? Então, criar um lembrete, por exemplo, é o próprio tarefas me avisar. Ele não fica avisando, ó, você tem uma tarefa para fazer, você tem uma tarefa para tal horário. Ele não vai ficar avisando, a não ser que a gente crie lembretes, tá? Até por isso eu gosto dele, porque ele não vem pré-configurado nada assim de ficar toda hora te mandando mensagem e tal. É uma tem que se auto-organizar, né, para abrir tarefas todo dia e seguindo as tarefas que tem para fazer. Então, tem isso também. E o tema, né, que a gente pode colocar. E aí eu posso pegar aqui, o que eu estou usando, no caso, é o padrão do sistema, que é o escuro. Meu sistema está com o padrão escuro, né? E eu posso alterar para o claro ou escuro aqui individualmente, se eu quiser. Ok? Então essa é a primeira aplicação aí, Google, que eu vou mostrar aqui. Outra aplicação bem bacana do Google e que muita gente não... Tem várias, né? Que são dezenas. Aqui eu nem tenho nem metade delas instaladas aqui. Tem muito mais ferramentas aí do Google disponível, tá? Mas uma que eu acho bem bacana também, que é recente, acredito que vocês já devam conhecer, é o Jamboard, tá? O Jamboard, eu não gosto muito de utilizar ele no celular. Existem alternativas para ele que eu gosto mais.
tá? Então, o Jamboard é tipo uma lousa digital que a gente tem, tá? Eu posso utilizar ele quando eu estiver fazendo uma transmissão da minha tela e ir adicionando elementos e escrevendo, né? Então, eu tenho aqui a minha tela, tá? Então, deixa eu alterar aqui, beleza? Tem uma tela aqui. E aqui eu posso ir escrevendo, então eu posso ampliar a tela, diminuir a tela, eu posso ir escrevendo nela. Pegar uma cor aqui, tá? Eu posso escrever, certo? Posso adicionar, posso usar um marcador, né? Então é como se fosse um laser. O bacana é que ele não vai ficar riscando a lousa, então ele vai ficar sumindo para eu marcar pontos. Eu posso utilizar imagens. No meu celular aqui não está aparecendo muito bem. Aqui eu acho que vocês conseguem ver, mas ele tem um maisinho aqui, né? Esse maisinho aqui a gente consegue adicionar, então, notas. Stick note é um tipo de nota, né? Nota adesiva. Seria a gente chama muito aqui de post-it, né? Ele é mais conhecido fora daqui como stick note. Eu posso adicionar conteúdo do Drive, posso adicionar conteúdo da câmera e posso adicionar imagens do meu dispositivo, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, câmera. Eu vou colocar aqui, vou ter que permitir, né? Vocês veem que eu nem costumo usar, então, estão vendo aí a minha câmera. Depois eu vou mostrar para vocês esse cara aqui. E aí eu já vou tirar uma foto dele agora. Beleza. Tirei a foto. Ele vai adicionar aqui, tá? E aí é meio complicadinho de aprender a lidar aqui com esse zoom aqui do. E aí também posso usar daí o laser para ir explicando, né? Posso ir utilizando. Então, é bem bacana o Jamboard. Só que o Jamboard, ele tem algumas limitações, tá? Então não tem muito aqui que eu ficar explicando sobre ele. Eu vou limpar tudo aqui, tá? Posso voltar, avançar, enfim, usando essas opções de avançar e voltar aqui, tá? Para gerenciar aí o conteúdo que eu estou fazendo. Só que o Jamboard ele não é muito completo. Então você tem que estar transmitindo a tua tela para poder utilizar o Jamboard. Por isso, existe um aplicativo um pouco melhorzinho. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe esse aplicativo chamado Liveboard. O Liveboard ele é um pouco mais completo, porque aí você consegue criar sala e transmitir, tá? Então, por exemplo, aqui, eu já estou conectado no meu Liveboard. Faço o login, né? E aí eu tenho aqui em cima o Enter the Access Code e aí o Join Session, né? Eu coloco o código de uma sala específica aqui e eu posso acessar essa sala em que o professor está transmitindo com o quadro. Então, por exemplo, eu acho muito útil para, por exemplo, matemática, né? Professor de matemática, fazer uma continha aí com os alunos, transmitir para eles, certo? Tem outras várias aplicações, né? Mas eu acho um exemplo muito útil para isso. Eu posso criar um quadro, né? Eu tenho esse quadro aqui que eu criei. Eu posso criar um quadro e eu posso compartilhar esse quadro. Então, por exemplo, se eu clicar em Create, ele vai simplesmente abrir um novo, né? Eu vou clicar aqui nesse que eu tenho aqui
que aí já tá criado mesmo. Bom, esse é o meu quadro, né? Como eu tô com o tema escuro, então vai ficar meio que assim, certo? Vai ficar escuro mesmo, vai ficar um quadro negro, né? Não é um quadro branco, é um quadro negro. E aqui embaixo eu tenho todas as ferramentas que eu posso utilizar, tá? Então, caneta, colocar formas, apagar, colocar texto, adicionar imagem, tá? Então, com a caneta, clicando nela, inclusive eu posso trocar de cor, pegar aqui o amarelo, né? Posso aumentar o tamanho dessa caneta, então, deixar ela maior. Posso colocar formas, então linha, círculo, né? No caso ele seria oval, um círculo, quadrado, né? E escolher a cor também que eu vou trabalhar. Borracha, posso mudar o tamanho. A mãozinha que serve para eu selecionar objetos e arrastar. E aqui eu posso adicionar imagens, né? Então, tirar uma foto, escolher uma foto que eu já tenho, importar no PDF, mas aí é a versão premium, tem a coroinha no lado, e tenho escolher uma pasta, certo? E aí eu posso simplesmente sair desenhando, tá? Para apagar, posso escolher o tamanho também. Vou apagar aqui. E aí o que que tem de diferente deste aplicativo para o Jamboard? A diferença desse aplicativo para o Jamboard é que a gente tem esta funcionalidade aqui, ó. Ah, a gente tem várias opções aqui para compartilhar o nosso, o nosso quadro, né? A gente pode fazer com que as pessoas participem dessa aula diretamente por aqui. Então, tá aqui um title, né? Parar a transmissão. Então, aqui eu estava transmitindo, ó, stop, parar a transmissão. Vamos abrir esse quadro aqui de novo, né? Se eu vir aqui, ó, vou vir aqui, ele vai ter uma imagem do quadro, né? Vou criar uma nova aqui só para mostrar para vocês. Então, eu escolho, criando a nova, o tipo que eu quero, né? Eu posso ser o celular deitado, se eu for utilizar, ou em pé. Vou deixar esse aqui mesmo, né? Tudo certo. Criou o quadro e eu venho aqui, ó. Naqueles três pontinhos lá, eu tenho aqui, ó, Share Board. Share, compartilhar, né? Vou compartilhar esse quadro aqui. Vai demorar um pouquinho aí. E aí ele aparece aqui, ó. Enviar o convite por e-mail ou passar a transmitir este código. E as pessoas vão poder acessar esse meu quadro aqui utilizando esse código aqui, tá? Então, só pegar esse código lá no início, colocar o código lá na parte de cima e acessar, certo? Eu posso compartilhar esse código pelas minhas redes sociais, né? Pelo WhatsApp, por direct no Instagram, posso guardar no anotações, posso passar por Google Sala de Aula, posso adicionar no tarefas, enfim, posso compartilhar isso aqui. E aí, adicionando pessoas, essas pessoas vão ter acesso e vão passar a assistir, elas vão passar a assistir a minha aula por aqui, tá? Posso dar um nome novo para pra minha lousa, né? Posso colocar uma grade, se eu preferir, por exemplo, aqui, ó, aplicar linhas para poder escrever. Então, tem muito mais configurações aqui, ó, tá? Posso adicionar página. Então, aqui, as páginas que eu tenho, eu posso adicionar uma nova página, são várias páginas. E no final, quando eu terminar, vai gerar um documento. Então, ó, esse aqui, ó, ele é um documento que eu posso copiar, né? Posso exportar ele como PDF. Posso deletar, posso compartilhar e tudo mais. Eu vou deletar porque não tem nada, né? Esse aqui eu vou
parar a transmissão e também posso excluir. Então, vou deletar esse aqui, certo? Tendo aquele código, pode acessar através disso aqui, beleza? Então, esse é o Shareboard. Ele é uma aplicação parecida com o Jamboard, só que um pouco mais potente, né? Tem mais funcionalidades aí. E fica a dica para quem quiser utilizar nas aulas. Bom, próxima ferramenta que eu vou mostrar, que eu acho bem bacana aqui também para a gente utilizar no celular, para os professores, eu acho uma ferramenta incrível, é o Expedições. Eu não sei se vocês já conhecem o Google Expedições, tá? Mas o Google Expedições, ele é uma aplicação em que você pode literalmente fazer expedições por qualquer lugar aí do mundo ou qualquer lugar de outros mundos que estejam criados, disponíveis aí, né? Para criar alguns conteúdos aqui, eu já vou explicar para vocês um pouco mais disso, a gente precisaria ter uma câmera que grava em 360 graus, né? Então, por exemplo, tem interesse em criar um conteúdo aí para essa aplicação. Posso? Você pode criar, mas aí tem ferramentas um pouco mais avançadas aí que a gente tem que ter domínio para poder fazer, tá? E alguns equipamentos específicos. Mas ele é basicamente o quê? A gente consegue acessar, né, esse cara aqui, e nós temos aqui, ó, podemos pesquisar por alguma tour virtual que a gente queira fazer. Pode pesquisar aqui por área, né? Pegar aqui arte e escultura. Tem alguns que eu já tenho salvo, né? Mas eu vou só mostrar para vocês. Então, ciências, meio ambiente, tem vários aqui, né? Alguns estão em. A maioria está em inglês, aliás, tá? A grande, esmagadora maioria está em inglês. E aí a gente vai escolher um. Pega um aqui, escolhe, vai aqui, né? Ou salva, ou pode acessar direto. Eu vou pegar um da biblioteca. A partir do momento que a gente criou, salvou ali, escolheu o que nós queríamos, nós podemos acessar. E aí eu tenho aqui, ó, ver em RV, que é realidade virtual, ou guiar. Guiar, aí eu vou ter que adicionar uma turma, né? Então, vou ter que pegar uma turma aí. Opa, deixa eu fechar aqui. Então, eu poderia guiar uma turma, já mostro essa parte aí. Eu vou aqui em ver. O que que acontece com o ver? A gente tem aqui, ó, eu estou mexendo com o dedo, tá? A gente está dentro do Museu de História Natural de Nova York, tá? E aí eu estou vendo aqui a parte que fala dos bichos, desses bichos aqui. E aqui embaixo, então, vai ter, ó, toda a história de cada um deles. Eu posso ver lá, ó. Então, aqui, ele vai virar, né? Visão americana, certo? Bom, aqui embaixo tenho o urso do Alasca, né? Então vamos ver aqui, ó. Urso do Alasca, salmão, tá? Ele vai mostrando e vai ter um texto, um pequeno texto sobre cada um deles. Tem o hall dos dinossauros aqui, que a gente pode visitar, então tem várias opções, né? E tem a opção, que também é interessante, que a gente tem ver em RV. Deixa eu permitir aqui. E aí ele vai mostrar dessa forma aqui. Só que o problema dessa forma aqui é que a gente tem que ter um óculos de realidade virtual, né? E aí, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem uma opção super baratinha que vocês mesmos podem fazer. Inclusive, eu diria até que seria bacana, em algum momento, que os alunos possam fazer, né? A única coisa difícil
desse brinquedo aqui é que a gente precisa ter a lente. Tem uma lente específica para utilizar com ele, né? E para poder controlar as atividades sem mexer no celular, nós precisamos de um ímã que vai nesse espaço que está aparecendo aqui, ó, tá? Vai um ímãzinho ali. Quando a gente mexe esse ímã, o celular ele é equipado com, né, com sensores que vão detectar que esse ímã foi mexido e aí a gente vai. Como é que faz para escolher o que vai querer no menu? A gente mexe a cabeça. Conforme mover a cabeça, a, lá dentro a imagem ela vai estar em algum lugar e aí mexendo no botão, no ímã aqui no lado, vai como se fosse tocar naquele menu lá, naquele botão, tá? E é bem simples. Eu coloco o celular aqui no meio. Então, esse aqui meu tá meio velho. Coloco o celular aqui com a tela virada, tá? Com a tela virada para lá, opa, aqui. A tela fica virada para cá, para os olhos ali, para a lente. Fecho ele e aí eu tenho um óculos de realidade virtual. Isso aqui chama Google Cardboard, tá? Esse aqui chama Google Cardboard. O que que é? Ele é uma... O Google disponibiliza, ele disponibiliza para nós um projeto deste óculos aqui. A gente consegue achar aí na internet o projeto. Aí tem que escolher o material, papelão, né? Enfim, plástico, qualquer material que a gente conseguir utilizar. Papelão, de preferência o mais fininho, porque mesmo esse que eu achei muito fino, deu bastante trabalho. Então, o papelão mais fino possível. Esse que eu usei aqui foi de caixa de teclado de computador, né? Que é um papelão bem firme, bem macio, bem fininho. E aí construir o óculos. A lente deve custar em faixa de 12 a 15 reais na internet, o par de lentes. Dá para achar até mais baratinho, só que aí tem o problema do frete, né? Jean, Oi? tem a Mara que está falando, esse aplicativo Expedição é só para celular? Não eu consegui abrir no meu. É, para celular. Aham. É Talvez a só para celular. versão, alguma a capacidade de memória. É, teria que verificar. Teria que ver qual que é o erro que está acontecendo aí. Porque eu não tive problemas no meu, não pediu nada assim de especial, né? Eu já vou verificar lá na Play Store se tem algum pré-requisito. Daí a Obrigada. gente vê junto lá. Aham. Tá, então a gente consegue aqui, ó, por exemplo, também, vou pegar aqui aqui seria em realidade virtual, né? Se eu colocasse o óculos. Então, esse aqui, o que que ele vai acontecer? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou botar um objeto aí no chão, ó, tá? Então eu vou mover, ele diz para mover o celular no lugar que eu quero que o objeto apareça. No caso aqui não tá funcionando, né? Porque eu tenho que ter o óculos e tudo mais. Mas aí estudaria aí com células. Deixa eu ver esse outro aqui. Gigantes do oceano. Então ele seria, ah, sei lá, eu não cheguei a olhar aqui se era deve ser algum museu, alguma coisa. Ou é um lugar que tem os bichos aí, tem bem interessante. Como se tivesse, ó, tem as cadeiras, aí os banquinhos para deitar e aí estuda os animais no fundo do oceano, né? Deve ser algum lugar temático aí pelo mundo. Algum tipo de museu, de aquário que tenha isso. Aqui de dentro parece de dentro da boca de um tubarão, alguma coisa assim. É um tipo de museu, tá? Então a gente consegue também acessar essa ferramenta. E a gente pode criar a turma aqui, né? Posso guiar, então. Vamos ver aqui primeiros passos.
tá? Então, para guiar, eu simplesmente vou vir aqui, deixa eu pegar aqui, guiar, e aí vou passar para os meus alunos, né? Eles, ó, esse código aqui. Eles vão colocar esse código aqui, e aí eu vou guiar eles. Eu posso ir falando e eles olhando com o celular deles também, tá? É uma aplicação aí bem bacana para utilizar em aula. O Google Expedições, certo? Deixa eu fazer rapidinho aqui, e aí a gente já vai lá para Play Store para ver o outro. Outra aplicação aqui, que não é do Google, mas eu gostaria de mostrar, a gente tem versões dela para o Google, ah, e que eu recomendo para vocês, são aplicações de scanner, tá? Então, o que a gente usava muito, costumava usar há um tempo atrás, era o Cam Scanner. O Cam Scanner teve um problema. O Cam Scanner, ele tem teve um problema aí de segurança que as propagandas dele estavam permitindo a instalação de malware no smartphone. Porém, a empresa descobriu isso aí, foi denunciado em agosto, em dezembro foi feita, né, a correção, e aí agora está tudo certo, está funcionando, é um aplicativo que eu sempre utilizei, tá? Um aplicativo para escanear documentos. Então, eu acho que eu ainda tenho ele aqui. Eu não tenho certeza se eu tenho instalado esse aplicativo ainda. Deixa eu até ver se eu tenho aqui. Jean, Oi, a Mara falou que ela conseguiu abrir. Ela não, ela fala que não pode ser em conta educacional, tem que ser em conta particular. será que não é talvez uma limitação da conta educacional? Porque eu estou usando a minha do Senai aqui. Como vocês viram ali para guiar, estava jean.escucel@edu.sc.senai, né? De repente, porque quando a escola, né, compra o pacote do Google, que é o caso aí que vocês têm o e-mail educacional, né? Ela pode ser que tenha comprado um tipo de pacote que não contempla essa aplicação, tá? Que não pode usar. Mas no caso aí não vai ser tão assim ruim, porque a gente basta ter uma conta, né? Tendo uma conta aí, se dá para usar com a particular, é só ir lá e guia a turma com a conta particular sem problema, né? Beleza? Deixa eu ver aqui. Sim, muito obrigada, Jean. Beleza. Vamos lá então. E aí eu recomendo também agora para quem tem ainda, quem tem problemas aí com o Cam Scanner, não quiser arriscar utilizar ele por conta desse problema que teve aí, tem o Tiny Scanner, né? Que é uma aplicação muito parecida. O objetivo dele é o quê? A gente pode utilizar para escanear. Então, muitas vezes o professor, né, ainda mais nesse momento, tem aí um material bacana num livro, numa apostila que tem em casa, mas não tem o scanner, né, a máquina de scanner em casa. E aí, mandar foto até que fica bom, assim, mas não fica aquele padrão de documento, né? Eu tenho que mandar várias fotos. Esse aplicativo legal dele, assim como o Cam Scanner, como outros vários aplicativos de escanear com a câmera, eles transformam a imagem em PDF, tá? A gente consegue criar um documento de PDF completo aí, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou no ícone da câmera aqui embaixo, ele vai abrir a câmera e eu vou pegar aqui, ó, por exemplo. Então, tem aqui o material do Senai. Vocês viram que tem a sombra do meu celular aqui, né? Aparecendo. Isso aqui vai me atrapalhar um pouco. Então, o ideal também é que a luz não esteja vindo de cima. Vou tirar uma foto. Aí eu vou enquadrar, né? Aqui eu enquadraria a imagem. Vou dar um OK. E ele vai transformar, né? Como eu quiser, certo? Posso deixar aqui, ó. Posso mudar para a escala de cinza, posso deixar colorido e dou um certinho aqui. Beleza, cheguei aqui, o que que eu faço? Clico na câmera de novo, ó. Vou clicar na câmera de novo, vou para uma próxima página.
pegar aqui, então, por exemplo, sumário. Fotografei, vou, vou enquadrar, né? Dá um OK aqui e organiza aqui a foto, a escala que eu quero, né? Então, eu posso transformar isso. Vou deixar assim, só para ver. E aí eu vou adicionando. Vou adicionar mais uma aqui. Vou pegar aqui a primeira página aí do conteúdo, tá? Vou fazer meio mal feito aqui só para mostrar mesmo. Criei Tem aí, uma ó. pergunta aqui da Cassiana, Jean. Ela está perguntando se o Tiny Scanner pode ser usado no computador também. Não. Já respondo rápido. Não, ele é um aplicativo para celular, tá? Eles são esses aplicativos de scanner, eles são aplicativos que a gente usa a câmera do celular. Então, para computador aí teria que ou ter, talvez tenha algum, eu desconheço porque, né, tem tanto aplicativo por aí, talvez tenha algum que você usa a webcam para fazer isso, ou que você use a câmera do celular. Porém, não é viável, né? Porque a gente está usando a câmera do celular, é melhor que já seja no celular, tá? Para computador, aí, o ideal seria ter o scanner mesmo, um aparelho de scanner ou uma impressora com um scanner embutido, tá? E aí eu fiz aí 3 imagens, né, uma de cada tipo, mas todas elas no mesmo documento, tá? Então, terminei aqui, certo? Eu posso renomear o documento, vamos pôr aqui o nome, vou pôr apostila redes Senai, né? Então tenho ali a apostila redes Senai, tá feita, posso compartilhar ela, então eu posso compartilhar várias aplicações, ó, PDF ou JPG, com PDF ou com imagem, posso deixar PDF, né? Posso escolher aqui o que, que eu quero, por e-mail, para mim mesmo, para o meu próprio e-mail, pro... posso imprimir, né? Posso abrir, né? Posso mandar para o Drive, Temos mais uma pergunta aqui da Henriette. Ele fica salvo no Tiny mesmo? Depois posso salvar no Drive? fica salvo no Tiny, no celular, e depois eu ainda posso compartilhar para o Drive, né? Posso vir aqui e salvar no Drive, por exemplo. Ali onde tem compartilhar, tá? Se eu voltar aqui, ó, ele está aqui o documento, ó, na minha página inicial. Então tá vendo que ele tem 3 páginas, ó. Apostila Rede Senai, 3 páginas. Eu vou em cima, vai abrir e aí eu posso compartilhar ele. Eu venho aqui em More e vou mandar lá vou salvar no Drive, né? Então vou mandar para o meu próprio Drive. Vou escolher a pasta do Drive que eu quero, né? Se eu quero criar uma nova, enfim, certo? Vamos ver aqui. Salvar direto no meu Drive, selecionar. E aí tem lá, apostila Rede Senai, vou salvar. Então, ele vai dizer que está sendo salvo. E se eu for lá abrir o Drive, vamos verificar aqui. Vamos ver aqui. Apostila Rede Senai. Está aqui, PDF. Tá? Então, o PDF que eu criei, certo? Mais um aplicativo aí bem bacana para utilizar. Certo? Mais alguma pergunta? Não, deixa eu ver. A última foi da Henriette, já respondida. Beleza. Tá. Vou mostrar agora outros aplicativos aí do Google, tá? Não vou me aprofundar muito neles, mas é que eu gostaria também de deixar abrir o leque de vocês de aplicativos e mostrar muita coisa que tem disponível aí, só para dar uma dica do que
para que a gente usa também, tá. Um aplicativo bem bacana aqui, que eu tenho, é o Google Lens. Então muita gente quer algum aplicativo, por exemplo, tradutor instantâneo, ele vai pegar um texto aqui e traduzir, tá. Então não é o melhor dos tradutores, tá, mas a gente consegue traduzir algumas coisas aí. Deixa eu ver se eu consigo achar uma palavra aqui. Nós Então, temos uma pergunta da Gorete Jean. Os alunos conseguem enviar para o Classroom? enviar o quê? Também não Preciso peguei essa parte. preciso preciso saber, Gorete, Goretti, isso consegue explicar para mim o que que eles teriam que enviar? Atividades fotografadas? Sim, conseguem. Deixa eu ver aqui, eu vou abrir aqui uma um Classroom, eu tenho algumas que eu estou como aluno aqui. E se eu não me engano nesta aqui. Então aqui tem as atividades, alguém criou uma atividade aqui, né, e aqui eu posso adicionar um anexo, ó. Então eu tenho que fazer uma atividade e tal, e eu vou adicionar anexo. E aí eu posso tirar uma foto, por exemplo, ou posso adicionar, né, Google Drive, link, arquivo que eu tenho no celular, posso tirar a foto, gravar vídeo e ainda pegar outros documentos aqui. Então, por exemplo, se eu tinha lá aquele arquivo em PDF, eu posso pegar aqui, ou eu posso vir direto aqui em arquivo e pegar o arquivo que eu criei lá com o Cam Scanner e enviar. É uma boa também passar para os alunos, né, ó, tem esse aplicativo, o Team Scanner, que vocês podem escanear as atividades, criar um PDF do trabalho de vocês. Também é uma forma, né, pessoal que faz no caderno. tenho aqui o Cris, a Cris, que está falando que ele ou ela já utiliza e já estão usando pela opção de poder anexar em PDF. Aham. É o Cam Scanner, usando o Cam Scanner. A Cris, ela falou que ela ficou insegura com esse aplicativo. Por que, Cris? No caso do Cam Scanner, será? Por causa daquele problema de segurança? Acredito que sim. Não, mas ele já foi resolvido, Cris. Então, assim, o problema de segurança, aconteceu em agosto, era um problema nas propagandas, né? Eu citei isso porque o Cam Scanner sempre foi o aplicativo mais famoso aí de escaneamento com a câmera do celular. Porém, já se eu não me engano, na data seguinte, né, em setembro, já foi corrigido, foi atualizado. A própria empresa avisou, foi a empresa mesmo que avisou, do ocorrido, porque muitos celulares estavam o antivírus do celular estava acusando, né, ela mesma postou na internet, disse: "Olha, estava com esse problema, atualizem para a próxima versão ou quem desinstalou, instala a versão nova, que já foi corrigido, não tem mais problema". Na época, foi tirado da Play Store, tá, só para vocês entenderem. A gente vai ter live de segurança, tá, mas eu vou explicar rapidinho aqui. O aplicativo para entrar na Play Store, ele tem que ter passado pela segurança, tá, eles têm testes de segurança. E assim que foi pego lá, ele já foi bloqueado, já sumiu da Play Store. Então eles corrigiram e já voltou pra Play Store de novo. Então tá lá disponível para a gente baixar. Não quer dizer que é o mais seguro do mundo, que é a segurança total porque está na Play Store, não, né, mas, a Play Store é só a ponta do iceberg de aplicativos que existem por aí, né. Para entrar ali passa por umas regras mais rígidas, tá. Então não precisa ter medo não, o Cam Scanner já resolveu o problema, não tem mais nada, assim, de problema mesmo, tá.
Tanto que, assim, eu tinha ele no meu celular, eu desinstalei ele, porque o meu celular, a câmera dele já vem com um aplicativo padrão para escanear, tá. Eu consigo fazer isso direto, sem precisar instalar aplicativo nenhum. E aí eu só baixei o Tiny Scanner para mostrar para vocês, que eu uso um outro. Mas eu tinha o Cam Scanner, assim, mesmo na época que deu problema, né, eu não abria ele, então deixei lá fechado, atualizei depois, e ali mais ou menos em março desse ano eu desinstalei, porque eu não estava usando, tem um no celular que é nativo, tá. Mas segurança não tem problema, certo. E qualquer coisa tem a opção do Tiny Scanner, ele é um pouquinho mais simples, o Cam Scanner oferece mais coisas lá, mas fica aí a dica. E aí antes de terminar, últimos minutinhos, eu gostaria só de mostrar para vocês aqui, vai ser uma coisa bem rápida mesmo. Se vocês pesquisarem lá no Play Store, Google, vocês vão ter uma lista muito grande de aplicativos do Google, tá? Com várias opções aí que podem ser usadas por vocês, certo? Então nós temos aí o Google Pay, que é para pagamentos, né? Que eu poderia dizer para vocês, o Google Opinion Rewards, que é para dar opinião sobre coisas, eles vão pedir fazer perguntas direto, assim. Desses aqui que eu acho interessante para vocês, para professores também, né. Nós temos o Google Earth, que vocês conhecem, né, já o Google Maps, ele é basicamente é muito parecido com o Google Maps, a gente pode olhar qualquer parte do mundo utilizando o Earth, né. Nós temos aqui esse Files do Google, para quem não tem gerenciador de arquivos no celular, ele é um gerenciador muito bom, que a gente usa para liberar espaço, tá, que a gente usa para, uma infinidade de coisas, abrir pasta, organizar os arquivos dentro do celular e tudo. Para quem não tem gerenciador de arquivos nativo, pode usar esse aqui, que é bem bacana, certo? Nós temos esse Google Keep, que é um aplicativo do Google para fazer notas e listas, né? Como eu falei, eu uso tarefas, desses de notas eu não gosto muito. O Google Lens, que eu estava falando antes, então, que a gente tem várias funcionalidades nele, né, para ler código de barra, ler QR Code, para traduzir texto instantâneo, para tirar foto de uma, por exemplo, tiro foto de uma imagem, de uma paisagem e peço para ele pesquisar, ele pesquisa se aquela, da onde que é aquela paisagem, né, então eu consigo fazer isso também, certo? Temos aqui, que ainda é interessante, esse por último aqui, os últimos 2 aqui, o Google Podcasts, que é para a gente achar podcasts, né, de todos os tipos de assuntos aí, para quem gosta de ouvir música, áudio, né, enfim, tem esse aplicativo. E tem o Google Currents, que é o Currents, ele veio substituir o que a gente, né, a gente costuma dizer que ele botou a última pá de terra em cima do Google Plus, né, o Google+, que era a rede social do Google. O Google Currents ele é bacana, eu não testei porque é bem recente, mas é para a gente criar, por exemplo, uma rede social principalmente no trabalho. Então, quero ter uma rede com outros professores, criar grupo de discussão, criar de compartilhamento de arquivos, reuniões, fazer um fórum entre professores da mesmo conteúdo, da mesma escola, compartilhar coisas bacanas, é voltado para isso. É tipo um LinkedIn do Google para, né, para a mesma empresa, para colegas de trabalho, assim. Então ele é bem bacana por isso, tá. Então essas são as minhas dicas. E para finalizar, já tomando um minuto de vocês a mais aí, quando a gente vai em cima, respondendo a pergunta lá da professora anterior, que estava dando problema, a gente consegue, por exemplo, no Lens. Quando a gente vai baixar um aplicativo, tem aqui, ó, escrito novidades. Se eu clicar nesse texto que tem aqui, ó, ele vai dizer tudo que o aplicativo faz. E aqui embaixo ele vai dizer, ó, se tem alguma coisa que precisa adicional, ó, você precisa ter tal coisa para poder utilizar. Você precisa ter um aplicativo pré-instalado para usar esse outro. Então, ele vai estar tudo descrito aqui. E todas as funcionalidades também, tá? Então ele diz aqui, ó, digitalizar e traduzir texto, identificar plantas e animais, conhecer lugares perto de você, encontrar o que você quer, ler códigos e tudo mais.
tá? Seria este o último. Foi meio corrido agora no último minuto aí, mas espero que eu tenha passado aí bastante aplicativos que vocês possam utilizar, que tenha sido bacana para vocês, que vocês usem no dia a dia, que ajude aí na produtividade de vocês. Obrigado pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda fica à vontade, pode perguntar. Da minha parte, era isto. Caso não tenham, boa tarde para vocês.